Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Passando aqui hoje para deixar mais uma mensagem ao canal. Quero aqui agradecer a todos vocês inscritos no meu canal, muito obrigado. Um abraço a todos vocês. E vocês, meus queridos, que não se inscreveram ainda, eu convido vocês a se inscrever, compartilhar com seus amigos, assistir os vídeos do início ao final para você entender a mensagem. Gostando, deixe o seu like e ative o sininho na posição todas para crescimento do canal. Meus queridos, estou passando aqui hoje para deixar mais uma mensagem. E essa mensagem de hoje, quero falar daqueles que gostam da lei, daqueles que estão vivendo hoje, na atualidade, depois da obra, consumada por Jesus Cristo, depois do trabalho feito por Ele, por Jesus de Nazaré. Então, tem muitos aí, os irmãos aí do sistema, eles guardam a lei como se estivesse vivendo na antiguidade, antes da cruz, no velho pacto. Depois da cruz, da morte de Jesus, as leis foram cumpridas para os judeus, porque essas leis eram para a nação de Israel, era para os hebreus, para os judeus. As outras nações, consideradas gentios, no português, mas no hebraico era estrangeiro. Essas nações estrangeiras não tinham nada a ver com as leis de Israel. Hoje eu separei alguns capítulos e uns versículos para a gente estudar. Vai ficar um pouco meio longo, porque para a gente entender, mesmo os vídeos tem que estudar mais para poder chegar a um conhecimento. Hoje eu separei 2 capítulos do livro de Êxodo, para nós chegar ao conhecimento. Eu separei Êxodo 32, do versículo 1 até o 12, e Êxodo 30 e Êxodo 34, a gente vai ler para a gente poder entender. Êxodo 32 está falando assim: depois que Deus chama Moisés para dar suas ordenanças lá no Monte Sinai, Moisés vai e demora lá. E o povo, sentindo a falta de Moisés, começa a pressionar Arão, para fazer um Deus para eles adorá-lo. E Moisés foi. Quando Moisés volta com as tábuas de pedra, Deus já tinha avisado a Moisés lá no Monte Sinai que o povo já tinha feito um Deus de ouro, Aí ele fala assim para Moisés: o seu povo, Moisés, e Deus já chama o povo de Moisés. Mas vamos estudar para nós poder entender. Êxodo 32, começar do versículo 1. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faz-nos um Deus que vá adiante de nós. Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, com a demora de Moisés, como eu tinha dito, eles pressionaram Arão a fazer um Deus, vai adiante deles, os hebreus. Versículo 2: e Arão lhes disse: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os. Versículo 3: então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxe a Arão. Versículo 4: e ele os recebeu de suas mãos, e com um buril deu forma
ao ouro de um dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: eis aqui, ó Israel, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Então ali, quando o povo viu aquele bezerro de ouro, eles exclamaram a toda a nação: olha, Israel, o teu Deus, né? Mostrando aquele bezerro de ouro. Versículo 5. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro e, fazendo uma proclamação, disse: amanhã haverá festa ao Senhor, mas ao Senhor é o Senhor deles aquele bezerro de ouro. Versículo 6. No dia seguinte levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se para folgar. Então eles veio ali, adoraram e depois folgaram. Versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo... Olha, Deus já falando com Moisés. Deus disse a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, já chama o povo ali povo de Moisés, que fizeste subir da terra do Egito, se corrompeu. Versículo 8. Se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e adoraram-no, e lhe ofereceram sacrifícios, e disseram: eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que tirou da terra do Egito. Viu aí Deus contando para Moisés o que o povo tinha feito. Então, meus queridos, isso aqui serve também para você que entende que Deus, né, não é onisciente, não é onipresente, dizendo que lá no céu teve um anjo que rebelou contra Deus e desceu, né, contra Deus e desceu para a terra, que Deus deixou ele rebelar. Quer dizer que Deus não viu que tinha alguém tramando contra ele? Entende? Para você que acredita que existe um ser, um anjo espiritual, que está aqui na terra sendo tipo um político da esquerda e Deus um político da direita, meus queridos, isso não existe, porque Deus é onisciente, Ele é o único, Ele sabe todas as coisas. Veja aí, Moisés lá no Monte Sinai conversando com Deus, e o próprio Deus: ó Moisés, o seu povo está lá fazendo um bezerro de ouro. Veja que Deus é onisciente, onipresente, Ele sabe das coisas tudo, o tempo todo, né, em tempo real. Então, essa ideia que eu estudo hoje não é esse, mas aqui me fez lembrar essa passagem que os irmãos aí do sistema, eles falam que, né, que um anjo se rebelou contra Deus. Se tais coisas tivessem acontecido, Deus não tinha deixado ele ficar aqui desfazendo o que Deus fez, porque toda a terra foi Deus que fez. Se toda a terra foi Deus que fez, os olhos dele passam por toda a terra. Então Deus não ia aceitar um tal ser, né? Mas o livre-arbítrio, né, que vocês falam, né, esse livre-arbítrio aí, não tem nada a ver de Satanás, não, é a escolha do homem, né? Então é só para frisar mesmo essa parte aí, que quando eu vejo alguém falando assim que tem um Satanás, que o Satanás faz isso, faz aquilo, eu falo: misericórdia, Senhor, a Bíblia não diz isso, porque Deus é onisciente, onipresente o tempo todo. Vamos para o versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenha observado este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Versículo 10. Agora, pois, deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus, né, falando com Moisés. Versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Versículo 12. Porque hão de falar
os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Então aqui Moisés intercede a favor do povo e pede a Deus para se arrepender do que Deus tinha feito. Eu estou lendo o capítulo todo, é de propósito, para não dizer que tirou o texto do contexto. E aqui você viu que Moisés estava lá escrevendo, Deus escrevendo, e Moisés demora lá. E quando Moisés volta de lá, vamos ler Êxodo 34, do versículo 1 até o 10, para nós entender. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Porque Moisés, quando chegou que viu o bezerro de ouro, Moisés joga aquelas pedras que Deus, aquelas 2 tábuas de pedra ali que Deus tinha escrito ali as leis, no chão e quebra. E aqui Deus manda ele lavrar de novo as 2 tábuas de pedra que Deus ia escrever de novo. Versículo 2: prepara-te para amanhã, e pela manhã cedo, ao monte Sinai, e apresenta-te a mim ali no cume do monte. 3: mas ninguém suba contigo, nem apareça homens algum em todo o monte, nem mesmo se apacentam defronte dele ovelhas ou bois. Versículo 4: então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e, levantando-se de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, levando na mão as 2 tábuas de pedra. Versículo 5. Desculpa. O Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se ali junto a ele, proclamou o nome Jeová. 6. Tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Versículo 7. Que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado, que de maneira alguma terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Moisés falando com Deus. Versículo 8. Então Moisés se apressou a inclinar-se à terra e adorou. 9, dizendo: Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós, porque este é o povo de dura serviço, e perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse o Senhor: eis que eu faço um pacto, farei diante de todo o teu povo maravilhas quais nunca foram feitas, e toda a terra, nem dentre de nação alguma, e todo este povo no meio do qual estás verá a obra do Senhor, porque coisa terrível o que faço contigo. Veja aí que Deus faz o pacto quando Moisés intercede ali, Deus dá de novo as leis para ele nas tábuas de pedra. Mas essas leis, meus queridos, essas leis nunca foi para gentil. Você viu aqui que eu li, era só para a nação de Israel, porque Deus disse aqui no final do versículo 10 que as nações
as outras nações demais iam ver o que Deus fez com eles, ali através da intercessão de Moisés, pedindo a Deus para, né, ter compaixão daquele povo e voltar atrás na sua ira. Agora vamos lá em Mateus 23, do versículo 1 ao 4, está escrito assim: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Portanto, todo o que vos disser, isso fazeis e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Aqui está falando das leis de Moisés, dos doutores que agora tomaram conta das leis, apoderaram das leis, para colocar fardo naquela nação, naquela geração ali, da época de Jesus ali, né, que Jesus está relatando isso aqui em Mateus. Aqui nós entendemos que essas leis de Moisés já estavam se tornando fardo pesado para a nação. Versículo 4: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Aqui Jesus estava falando, Jesus de Nazaré estava falando dos escribas, dos fariseus, dos doutores das leis, né, das leis, porque essas leis continuaram, né? E ali Deus promete um libertador para libertar eles, ou seja, um salvador para salvar eles daquelas leis, né? Salvar da morte para a vida, porque a lei estava punindo, né? Julgando, condenando e matando, muitos deles apredejado. E ali vem a salvação através do Cordeiro de Deus. E Daniel, né, ele já começa, na época de Daniel, ele já começa ali, já falando ali as profecias para o rei Dário, né, e o rei Ciro, e começa, né, falando ali as profecias, e ali ele cita, né, Jesus, a vinda do Messias. Daniel 9, eu aconselho você ler Daniel 9, o capítulo todinho, para você entender o sentido da mensagem, para quem eram as leis, né, e como alcançamos, né, chegamos à graça. Isso é muito fácil, meus queridos, não precisa interpretar nada, eu só estou lendo. Você não pode gostar do meu jeito de ler, mas você pode entender a mensagem que eu estou tentando passar para você. Porque eu não quero que você me siga por me achar legal. Não, eu quero que você me siga pela mensagem que eu estou passando, que é a palavra de Deus que está na Bíblia. Eu quero que você entenda do jeito correto como está. Porque se você lê como está, não precisa você interpretar, porque já é interpretado. E Daniel 9, eu vou ler aqui 24, 25, né? Versículo 24 e 25. Mas eu aconselho você a estudar todo esse capítulo e mais para você ter conhecimento. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer acessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Veja aí, que já estava, né? E aqui ele fala para o teu povo. O povo, qual povo? O povo de Israel, a nação dos judeus, os hebreus, que são toda a mesma nação. 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém. Olha aí, para restaurar e edificar quem? Jerusalém. Até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas com praças e tranqueiras, e reedificará mais tempos angustiosos. E quando o tempo que Jesus chegou em Israel, como estava Israel?
Se você pegar a história de Israel nos livros, né, de Flávio Josefo, né, eu tenho o livro de Flávio Josefo, que é a guerra dos judeus, né, dos judeus, você vai entender. Israel não tinha paz. Você vai entender o sentido da nova terra, né, da nova Jerusalém, é no sentido da paz, né? Se você começar a ler, você vai ver que Israel, aquela nação, não tinha paz. A nação de Israel era uma nação muito, né, castigada por outras nações. Por quê? Eles transgrediam as leis, essas leis que eu li aqui para vocês, né, que está aí exclusivamente para Israel. Eles transgrediam elas, né, eles eram transgressores dessas leis, de que você é gentio. Nesse tempo era gentio, né, e você não fazia parte dessas leis do Velho Pacto, né, era só apenas para Israel. E ali eles sofriam. Deus levantava reis, né, outras nações para vir destruir eles em forma de punição. Agora vamos ver aqui em João, capítulo de número 1, no versículo 34, 35 e 36. João falando de Jesus, porque João também estudava, ele sabia as profecias. João disse assim: eu vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, com 2 dos seus discípulos, e olhando para Jesus que passava, diz: eis o Cordeiro de Deus. Entende? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas qual o pecado? O pecado do mundo judaico. O pecado de Jerusalém, o pecado de Israel, o pecado dos judeus. Porque o pecado dele era transgredir essas leis que Deus deu a Moisés. Esse era o pecado deles. Mas essas leis que Deus deu no Monte Sinai não era para toda a nação. Não, aqui eu estou lendo, você pode ver na sua Bíblia, para não dizer que é eu que estou interpretando errado, e você vai entender que essas leis eram exclusivamente para a nação de Israel, do Velho Pacto, entende? Até aí você era gentil, você que não fazia parte dessa nação, entende? Daniel, vamos ler aqui mais 2 versículos aqui de Daniel 9, versículo 10 e versículo 11. E diz assim: não temos obedecido à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis. Olha aí, não temos obedecido, né, a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis. Eles reconhecendo que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Versículo 11. Sim, todo Israel, não é todo mundo, todo Israel tem transgredido a tua lei. Todo Israel, não é todo mundo. Sim, todo Israel tem transgredido as tuas leis, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ela. Está vendo aqui que o pecado deles era transgressão de leis e eles não obedeciam. E aqui eles reconhecem, Daniel fala. Agora, meus queridos, vamos estudar João, né, o livro de João. Agora é capítulo 18, do versículo 35 ao 38. Aqui já é Jesus de Nazaré cumprindo, né, o que ele veio fazer. Ele ali já está pagando o preço, né, que ele já começa a ser julgado, ele já está preso, né, ele já tinha realizado o seu trabalho que ele veio fazer em Israel, né, ele não foi no mundo inteiro. Eu estava conversando com um irmão outro dia aí, ele me falou que sim, mas as leis é para todos. Eu falei: não, meu irmão, não é para a nação toda. Essas leis eram para os judeus do Velho Pacto, da Velha Aliança. E aí ele disse que não, que Jesus cumpriu, mas que ele deixou exemplo. Aí eu falei: então você vai ter que morrer na cruz, meu querido. Porque se ele deixou o exemplo de pagar a lei, né, de cumprir ali a lei, porque ele não destruiu, ele cumpriu. Ele cumpriu toda a lei na cruz, para que não precisa mais ninguém cumprir. Nem aquela nação a qual era
a nação transgressora das leis, a nação pecadora por leis. E nem você nem eu, nós que somos, né, vemos da descendência dos gentios, que hoje, na fé de Abraão, nós somos filhos. E nós nunca transgredimos o mandamento de Deus, de lei nenhuma. E João fala, aqui, Jesus cumprindo aqui, João escreve, versículo 35 de João 18. Replicou Pilatos: porventura sou eu judeu? O teu povo e os principais sacerdotes entregaram-te a mim o que fizeste. Olha para ver. Pilatos aqui, ele é romano. Ele não entende essas leis dos judeus. E aí ele fala, por acaso eu sou judeu, falando com Jesus, que Jesus estava ali para ser condenado, julgado por ele. E ele volta e fala, por acaso eu sou judeu? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Jesus de Nazaré falando com Pilatos, ali quando Pilatos, Jesus chega aqui, Pilatos vai analisar ali a situação, ele fala assim: eu não sou judeu, e ele fala: você é rei. E Jesus volta e fala: eu não sou rei, meu reino não é daqui. 37. Perguntou-lhe, pois, Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade escuta a voz de Jesus. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Ele fez uma pergunta para Jesus, e dito isto, de novo, a ter com os judeus, e disse-lhes: não acho nele crime algum. E Pilatos não ia achar crime nenhum em Jesus, porque Pilatos era gentil, Pilatos era estrangeiro em Israel, apesar de ser governador ali, mas ele era romano, ele não era judeu. Então, o crime, né, que os judeus estavam condenando Jesus, né, de blasfêmia, né, que era o crime que eles estavam ali julgando, Pilatos não entendeu como crime. Pilatos, ele achou que ali Jesus não tinha culpa nenhuma de fato. Para toda a nação que não são descendentes dos hebreus, não ia haver crime nenhum de Jesus, porque não há crime. Quem estava transgredindo as leis era eles, os hebreus, os judeus, e não a nação. Nós, meus queridos, você, eu, hoje nós somos filhos, né, na qualidade de filhos, porque a obra já foi consumada por Jesus de Nazaré ali na cruz, para resgatar, livrar aquele povo ali daquele pecado de transgressão de leis, porque eles, né, eram transgressores, eram pecadores, precisava vir um cordeiro sem defeito, sem marcas, sem manchas, para cumprir, e isso foi cumprido. Só que na morte de Jesus, nós fomos alcançados também pela graça de Deus para com nós, pela fé do patriarca Abraão. Então, por isso nunca tivemos leis, né? Por que lei de dízimos? Por que lei de batismo? Por que lei de Páscoa judaica dizendo que é ceia, né? Misericórdia, quando eu vou conversar com o irmão, diz: meu irmão, você está interpretando errado. A Escritura está mandando guardar os mandamentos, as leis. Meus queridos, estuda direitinho na sua Bíblia, né? Lê de novo, né? Torna a ler, dá uma olhada, faz uma análise, dá uma analisada, faz pesquisa. Hoje está fácil, na internet tem tudo, né? Para você não chamar os irmãos da graça de herege, entendeu? Porque há uma diferença, né? Quem está interpretando a Bíblia de maneira não adequada, não correta, é o sistema, porque existe um sistema religioso
Não é você que é um membro de uma igreja. Esse sistema já vem há milhões de anos, né? Que ele vem aí, há mais de 2000 anos, aí, esse sistema, né? Vem trazendo, colocando preço nas pessoas, porque Jesus morreu e eles não entendem, né? Que morreu, que Jesus cumpriu, eles acham que não cumpriu, que é preciso pagar preço. Você primeiro veja quem você é, qual é o tempo que você está vivendo. Se você está vivendo antes da cruz, ali no velho pacto, você está correto, né? Mesmo sendo judeu, mas se você quiser pagar todos esses rudimentos, toda essa lei, essas leis, você está correto. Agora, se você está vivendo depois da obra consumada, depois da morte de Jesus, e você é judeu, e você foi alcançado pela graça, não precisa você pagar preço, entende? Você tem que identificar quem você é e qual tempo que você esteja vivendo, para depois você identificar como você deve seguir, se é a graça ou se é a lei. Meus queridos, a mensagem de hoje é essa, né? Que o nosso Deus possa lhe cobrir de muita saúde, muita paz, né? Muita felicidade. Espero que você, ao ver, assistir esse vídeo, né? Deparar com ele aí, você faz, né? Análise aí na sua Bíblia, acompanhe o estudo, né? Que eu estudei, e vê que você vai chegar ao conhecimento, porque Deus vai iluminar a sua mente. A mensagem de hoje é essa. Graça e paz. Até o próximo vídeo.